galera, sejam muito bem-vindos para essa noite para lá de especial, em que eu vou estar junto com vocês antecipando todas as questões de direito constitucional que vocês irão encontrar na sua prova no dia 5 de maio, no concurso nacional unificado do Poder Executivo, o chamado Enem dos concursos. Esse concurso elaborado pela nossa banca SESGranRio é um dos concursos aí muito esperados, né? Expectativas de muitas vagas e mais de 1 milhão de inscritos. Então, o que acontece? Tomei a iniciativa de fazer esse aulão pré-prova aqui, porque no decorrer aqui da existência do nosso canal, muitos e muitos aulões pré-provas nós fizemos e a gente sempre acerta todas as questões da prova. Só que nos últimos meses, alguns alunos começaram a falar assim: ô professor, mas olha só, a gente paga o curso para você e daí você vai lá, faz o aulão pré-prova e acerta todas as questões. Daí o pessoal que segue o canal, o pessoal que está no YouTube, o pessoal que assiste o vídeo, acaba acertando todas as questões igual a gente. A gente investiu no Concurseiro, nós temos o curso e você entrega de mão beijada aí as questões. Então o pessoal começou a se queixar. Então o que eu fiz? Eu fiz alguns aulões, por exemplo, da Assembleia Legislativa, somente para os alunos e somente para os membros aqui do canal, os membros assinantes que fazem parte da corrente da posse. Eles clicam aqui embaixo em Seja Membro, pagam aí R$ 14,99 e têm acesso a todo o nosso conteúdo exclusivo, a aulas de todas as matérias, direito eleitoral, direito do trabalho, direito constitucional, enfim, sem contar todos os aulões pré-prova, todas as correções simulado, e então é um conteúdo muito amplo, certo? Mas esses membros, eles têm acesso a esse conteúdo, assim como os nossos alunos, e nesse momento eu decidi fazer esse aulão pré-prova aberto, e tem um motivo muito grande para isso, né? Porque nós temos muito mais inscritos nesse concurso do que alunos aqui no Concurseiro On. Então, o que eu pensei? Gente, nós precisamos chegar em mais lares, nós precisamos mostrar para eles que sim, existe um canal aqui no YouTube que antecipa as questões da prova junto para você. E mais, nós vamos além. Após a publicação do gabarito oficial da SESGranRio, nós estaremos fazendo uma live aqui corrigindo as questões da prova junto com vocês, e eu vou mostrar para vocês dentro do nosso aulão pré-prova aonde estão as respostas certas. Então é muito importante nós mostrarmos o nosso trabalho, nós estarmos juntos com vocês nesse momento, porque, como eu disse, há muito mais inscritos do que alunos matriculados. Então, nesse momento, pesou aí nós estarmos entregando de forma gratuita aqui no YouTube o nosso aulão pré-prova. Agora, já que estou ajudando vocês, tenho certeza que farei grande, imensa diferença na sua prova, então eu peço uma ajuda de vocês também. Gostaria que vocês seguissem o nosso canal. Então clica aqui embaixo, segue o nosso canal, ative as notificações. Todas as vezes que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. E certamente, você seguindo o nosso canal, você vai estar dando grandes passos em busca da realização do seu sonho de ser um concursado. Você deixará de ser um concurseiro e virará um concursado, certo? Então, me dá essa mão aí, segue o nosso canal, dá aquele curtir aqui no nosso vídeo e assista outros vídeos diversos aí que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Aqui está sempre comigo com esses conteúdos para lá de relevante na sua vida de concurseiro, certo? Agora, fica uma pergunta: professor, tem material do nosso aulão pré-prova? Com certeza tem. Eu sei que tem muita gente que descobre aqui o nosso vídeo na véspera do concurso, na véspera. Tipo, no sábado, à meia-noite, descobri o nosso canal. Como que eu faço? Professor, eu não tenho condições de assistir todo esse aulão pré-prova, como que eu posso imprimir esse material? É muito simples, vou te mostrar. Você vai acessar o nosso site www.concurseiro.com.br e vai clicar na aba Materiais. Vou pedir para vocês colocarem na tela aí o nosso site. Olha só, esse é o nosso site, tá? Eu gosto do tema escuro, então eu clico na lua aqui e escureço ele. Daí eu vou aqui em cima, ó, na aba Materiais, e aqui vão estar disponíveis todos os nossos aulões pré-prova do Poder Executivo, do CNU, da Assembleia Legislativa, enfim. Daí você clica aqui no material, vai aparecer aqui a nossa apostila. A internet está um pouquinho lenta, mas já vai aparecer toda a descrição. Daí você consegue acessar o material. Mas se hipoteticamente você não tiver esse material, você não se preocupa. Por quê? Porque aqui atrás de mim eu irei projetar o material para vocês. Então você vai ter como acompanhar a nossa live sem o material. E se você ir colocando para o lado, você vai ver aí diversos e diversos materiais de diversos pré-provas, simulados e tudo mais. Professor, estou descobrindo o seu canal hoje com relação aos simulados, onde que eu faço?
Bom, o simulado é bem fácil, você também pode imprimir ele aqui na aba materiais, mas se você desejar, você clica aqui ó, na aba simulados e daí você também pode fazer os simulados, colocar o seu nome no ranking. O simulado é bem legal, vou fazer um simulado aqui para vocês, ó, porque a gente clica em ver mais o simulado, daí vai aparecer os simulados, você clica ali em quero fazer, daí vai aparecer as instruções do simulado. É um simulado online com cronometragem de tempo e aqui dentro do nosso site você vai realizando as questões e lá no fim vai aparecer todo o seu desempenho, inclusive com indicação pela nossa inteligência artificial de conteúdos que você precisa reforçar para o seu concurso. E mais, depois de você terminar o seu simulado, você terá a oportunidade de colocar o seu nome no ranking, porque se você acertou mais de 30% do seu simulado, irá aparecer o seu nome no ranking ali e você já vai ter uma base com relação à galera que fez o simulado, como está a sua nota, certo? Como eu falei, nossa internet está um pouco devagar, mas já apareceu aqui com as instruções, daí você clica nesse botãozinho que está atrás de mim, que está em verde, você não vai enxergar, mas é em prosseguir, e daí vão aparecer aí os dados para você preencher, você tem que se cadastrar para nós termos os seus dados para você poder fazer o seu simulado, senão o seu nome não vai conseguir aparecer no ranking, você vai clicar em prosseguir, daí vai começar ali, iniciar o seu exame. Daí começa pela ordem, né? Primeira questão, você lê a questão com atenção, marca a resposta certa, por exemplo, sei lá, marquei letra E. Daí você vai para a próxima questão, até que você termina todas as questões e lá no fim você vai ter o seu desempenho com o ranking, beleza? Mas enfim, só queria te mostrar então onde está o seu material do pré-prova, onde estão os seus simulados. Tem esse simulado aqui para o nosso concurso nacional unificado, então eu recomendo que vocês façam. Mas eu também não quero ficar a noite inteira falando isso aqui. Eu quero que vocês realmente tenham a finalidade para a qual eu me propus nessa live, que é antecipar para vocês todas as questões de direito constitucional da sua prova, certo? Então, tira aí da tela o nosso simulado e eu vou projetar a partir de agora atrás de mim a nossa apostila que eu fiz com todo carinho aqui no pré-prova, antecipando para vocês as questões, certo? Então, na tela agora a nossa apostila, olha ali. Então tá aqui a nossa apostila de Direito Constitucional, com foco no concurso nacional unificado, material feito com o perfil da nossa banca César Granrio, com todo carinho, para que vocês possam ter um resumo muito assertivo e de fácil compreensão. E se esse material te ajudou, gostaríamos de pedir que você compartilhe o nosso trabalho para que possamos ajudar mais e mais pessoas. Afinal, fazer o bem faz bem. E mais, fazer o bem faz bem para você que faz o bem. Então, sim, tem que compartilhar, tem que estar sempre dividindo esses materiais aqui, porque a gente sabe que faz muita diferença e você não pode ficar naquela neura assim, professor, mas daí eu vou estar alimentando a minha concorrência. Não, não vai estar alimentando a concorrência, porque os deuses dos concurseiros sabem que quem faz o bem dá um passo em direção ao merecimento da aprovação. Então, compartilhe o nosso canal aqui, porque eu tenho certeza que a sua experiência de concurseiro será diferente após assistir uma aula minha, beleza? Então, bora para o nosso aulão pré-prova com total direcionamento aqui para César Granrio. Coloquei na tela para vocês qual é o conteúdo programático previsto pela banca. Esse conteúdo programático está basicamente em todos os cargos do concurso nacional unificado, tá? Vai ter um ou outro cargo que o conteúdo é um pouco maior, mas eu optei por entregar o conteúdo para todos os cargos, para que todos vocês que vão fazer a prova possam estar aproveitando aqui a nossa live, certo? Então, eu destaquei qual é o nosso conteúdo programático. E iniciado o nosso conteúdo programático, começa o nosso aulão pré-prova a partir aqui da nossa página 4. Fiz também um sumáriozinho, pode ver que o material é bem enxuto, o material é bem resumido e é extremamente assertivo. Não adiantaria eu fazer um aulão pré-prova com um material gigantesco do tamanho da apostila original, né? Então, o nosso aulão pré-prova precisa ser resumido, certo? E de longe, meus amigos, a primeira, talvez até mesmo as duas primeiras questões de direito constitucional vão tratar dos nossos direitos e garantias fundamentais aqui do nosso artigo 5º, e o caput do artigo 5º está aí na tela. Ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, no momento que o artigo 5º fala nos termos seguintes, nós iniciamos o estudo
do maior artigo da Constituição Federal, que é o artigo 5º, que possui 79 incisos e 4 parágrafos, ou seja, é maior do que muita lei que nós estudamos para o nosso edital. Daí você fica se perguntando, ô professor, sendo esse artigo 5º maior do que muitas leis, você acha que você vai conseguir acertar quais os incisos que irão ser cobrados pela SES Granrio? E a resposta é com certeza. Por quê? Porque eu tenho a mais absoluta convicção que existe muitas pessoas que sabem mais de direito constitucional que eu, que sabem, mas debatem assuntos de direito constitucional muito mais profundos do que eu conseguiria entender. Mas, por outro lado, eu tenho a mais absoluta certeza e convicção que não tem nenhum especialista em bancas no país como eu. Por isso que só eu estou aqui no YouTube fazendo a antecipação das questões de prova e só eu, após a publicação do gabarito oficial, venho aqui e corrijo as questões junto com vocês de acordo com o que apareceu na prova e mostrando onde está a resposta certa. Porque eu tenho profundo conhecimento das bancas, certo? Recentemente nós tivemos aí a nossa prova da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e nos nossos aulões pré-prova também antecipamos as questões de todos os cargos e faremos igual aqui para vocês. Então, com base nesse conhecimento profundo da SES Granrio, quais serão os incisos que estarão aparecendo na sua prova? Eu aposto em, no mínimo, 2 questões de artigo 5º. Então, os incisos, lá vou eu. Primeiro inciso é que fala sobre a inviolabilidade do seu domicílio. Vejam, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Aqui está a sua primeira questão de prova, a questão da inviolabilidade do domicílio. E por que a SES Granrio vai colocar? Porque ela ama essa questão e aqui nós temos uma palavra-chave que ela ama mais ainda, que é a palavra salvo. A palavra salvo mostra que nós temos uma regra com as exceções. A regra é que a casa é asilo inviolável, ninguém podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo. No momento que eu tenho salvo, eu tenho exceção. Se eu tenho exceção, significa que existem situações previstas na Constituição Federal que autorizam as pessoas a entrar no domicílio inviolável sem o consentimento. Sem o consentimento. Então vejam, a palavra-chave é o consentimento. E quando que eu vou poder entrar sem o consentimento? Em situação de flagrante delito, eu estou passando na rua e tem lá um marido esfaqueando a esposa, igual o Jack Stripador. Eu vou derrubar a porta e vou tentar salvar essa mulher que está em perigo e esse marido está no flagrante delito. Ou então em situação de desastre, estou passando na rua e tem um deslizamento de terra, as pessoas começam a gritar socorro. Eu não vou ficar gritando para elas, oi, vocês me dão consentimento para eu entrar e salvar vocês? Eu não, vou sair correndo, vou salvar todo mundo que eu puder. E esse desastre serve também a explicação para prestar socorro. De repente a pessoa está passando mal, está tendo um infarto, precisa de uma massagem cardíaca, eu vou lá, derrubo a porta e vou fazer a massagem cardíaca. Não vou deixar o senhor de idade lá passando mal e eu falando, o senhor me dá consentimento para entrar no seu domicílio que é inviolável conforme a Constituição? E o cara lá, não rola, né? Eu derrubo a porta e vou salvar porque eu vou prestar socorro. Agora, se liga, flagrante delito, desastre ou prestar socorro, em qualquer momento, pode ser às 2 da madrugada. Agora, se for por determinação judicial, daí é somente durante o dia. Então, para você se ligar dessas regras e as exceções, eu fiz esse desenho bem legal aqui no nosso pré-prova, que está também na nossa apostila ilustrada do nosso curso aqui do Concurseiro On, e trazendo que a regra é a inviolabilidade com as exceções. E as exceções eu tenho que separar se é de dia ou de noite. E qual será a única diferença de dia e de noite? Flagrante delito é igual, prestar socorro é igual, desastre é igual, mas determinação judicial é somente de dia. Pode ver que de noite ali tem XXX. Por quê? Porque não rola de noite. Então, se você é um oficial de justiça e vai cumprir uma determinação judicial, tem que ser sempre durante o dia. Pode ver que até mesmo a polícia, quando vai prender um bandidão, espera amanhecer para fazer essa prisão, certo? Agora, você está me olhando em casa e pensando assim, tá, professor, mas olha só, deixa eu te dar um toque. Eu nunca fiz concurso na vida. Eu vi esse monte de vagas aí, vi todo mundo falando desse concurso, vi que a inscrição era barata e pensei, vou tentar a sorte, então eu me inscrevi, né? Então a minha pergunta que eu faço para ti, querido professor, que está tentando nos ajudar aí, mais de 1 milhão de pessoas você está atingindo com essa live, gostaria de te perguntar, como que eu vou decorar isso? Como é que eu vou decorar tudo isso, professor? Muito simples. Se você não decorou com essa tabelinha, eu tenho uma outra dica aqui para você decorar, tá? Vou rolar para baixo. A dica é, você vai ler um PDF ou fazer um DDD. Por que ler um PDF ou fazer um DDD?
Porque tá ali, ó. Com o PDF você vai lembrar de prestar socorro, desastre ou flagrante delito para entrar lá no domicílio inviolável, na casa da pessoa, ou você vai fazer um DDD. Com os gêmeos da Embratel, os DDD, você vai lembrar durante o dia por determinação judicial. Então, leia o PDF ou faz um DDD. Olha que show de bola para você lembrar essa dica e matar a primeira questão aqui da nossa prova da SES Gran Rio de artigo 5º, certo? Agora, essa é a primeira questão. E eu falei, teremos duas. Onde estarão as demais alternativas? Onde estará a outra questão, professor? Daí vai dar um pulo de incisos. Nós vamos lá para o inciso 42, 43 e 44, que falam assim, ó. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O que seria inafiançável? Inafiançável significa dizer que a pessoa terá que responder o processo não em liberdade, e sim preso. Ele não pode pagar fiança e sair para responder o processo em liberdade. E a palavra imprescritível significa dizer que não importa quanto tempo passa. Pode ser que tenha você cometido um crime de racismo há 20 anos. Se nós descobrirmos hoje, você poderá ser punido, certo? Então, inafiançável e imprescritível tem esses dois conceitos. Só que eu tenho mais incisos dessa nossa segunda questão da Constituição. Olha só. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, crimes inafiançáveis você já sabe o que é. Agora, o que seriam os insuscetíveis de graça ou anistia? Significa que são crimes em que eu não poderei dar uma saidinha no Natal, na Páscoa, para visitar a família nos dias das mães, porque eu estou insuscetível de graça ou anistia porque eu cometi um crime muito grave, que são esses aqui, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. E, por fim, sempre caem os três incisos juntos, né? Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, meus amigos, para o bem ou para o mal, aqui está a sua segunda questão do artigo 5º da Constituição. Por que eu digo para o bem ou para o mal? Porque para o bem, porque eu sei que vocês vão acertar. Você que é concurseiro 1, você que é assinante do nosso canal, ou você que está me ouvindo nesse momento vai passear por essa questão. Você vai pegar ela e vai dar uma risada maléfica, assim, ó. Mais uma questão que eu vou acertar. Bem assim. Só que nesse momento você não está acreditando em mim. Você está pensando, professor Mangolão, como que eu vou acertar esse monte de coisa? É coisa demais. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma tabelinha, né? Olha aqui, ó. Crimes inafiançáveis são todos. Os imprescritíveis são só o racismo e a ação de grupos armados. E os insuscetíveis de graça ou anistia é a tortura, o tráfico, o terrorismo e os crimes hediondos. Daí você pensa, que beleza, professor, eu já tinha dado um like nesse vídeo. Eu vou tirar o like! Ô, imundice! Como é que eu vou decorar essa tabela, homem de Deus? Simples, volta o like ali que eu tenho amanhã para decorar. Volta o like, confia no papo aqui, ó. Confia no pai. Olha só. Olha a manhãzinha para decorar. Vou botar para baixo, ó. Dica para decorar. São crimes imprescritíveis. Ração. Por que ração? Para você lembrar do racismo e ação de grupos armados. E vejam, imprescritíveis são aqueles crimes que pode passar 30 anos. Se nós descobrirmos, você será punido. E um desses crimes do ração é você não alimentar o seu cachorrinho, não alimentar o seu gatinho, esquecer de botar comida pro seu peixinho. Você joga ali e fala... Ele gosta da ração. Então você tem que dar ração para ele. Se você não der, isso será imprescritível. Então essa é a dica para você lembrar quais são os crimes imprescritíveis. Só que eu tenho mais. Não são só os imprescritíveis, eu tenho que lembrar os que são insuscetíveis de graça ou anistia. E esses são os 3 tchês. Olha ali, ó, você que é gaúcho como eu, olha ali, ó, tchê, 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 os 3 tchês. Por que os 3 tchês? Porque você vai lembrar da letra T de terrorismo, tráfico de drogas e tortura, e o tchê, o CH dos crimes hediondos. E esses são os insuscetíveis de graça ou anistia. Olha que barbada. Então, ração, você não será jamais esquecido se esquecer de dar comidinha pro seu bichinho. Agora, esses aqui são os que não vai poder dar uma saidinha, não vai poder fazer nada, porque eles são insuscetíveis de graça ou anistia. Esses são os 3 tchês, não poderá progredir de regime, enfim, terrorismo, tráfico de drogas, tortura e crimes hediondos.
Tá, professor, mas olha só, ainda tem os inafiançáveis. Qual é a dica? A dica é que todos os que eu li anteriormente são inafiançáveis. Aqui, ó, são inafiançáveis, todos os mencionados anteriormente. Então, tanto o ração quanto os 3T's serão certamente inafiançáveis. Beleza? Tá aqui as suas duas questões de artigo 5º. Só que daí eu fiquei pensando, olha só, são muitos cargos que vão estar realizando o concurso no dia 5. Então eu pensei, eu quero com esse pré-prova acertar as questões de todos os cargos, de todos. Não só de um ou outro, quero todos. Então eu coloquei mais algumas dicas aqui para vocês. E a SES Gran Rio ama de paixão as penas em que nós podemos adotar e as penas que são proibidas. Então aqui, ó, nosso inciso 46 fala assim, ó, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos. Essas são as penas que a lei pode adotar para quem cometer um crime ou para quem praticar alguma irregularidade, certo? Agora, a nossa Constituição Cidadã proíbe algumas penas e a SES Gran Rio adora misturar essas penas aqui para vocês, tá? Então, ó, não pode haver penas, a Constituição proíbe penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Também proíbe de caráter perpétuo, como a gente vê direto nos Estados Unidos, matou o fulano lá, prisão perpétua. Aqui não tem prisão perpétua. Assim como a gente não tem trabalhos forçados, então a gente vê aqueles presos nos filmes quebrando pedra para poder comer, aqui no Brasil não tem isso. Assim como aqui no Brasil também não tem crime de banimento. Nós já vimos aqueles filmes, sei lá, A Ilha, ou sei lá o quê, que eles pegam e jogam os presos lá numa ilha e de vez em quando passa um avião e joga uma caixa de miojo para eles comer. E esse negócio de banimento não tem. E isso, obviamente, também seria cruel. E nós não temos penas cruéis, certo? Agora fica a questão, professor, eu tenho que decorar isso? Tem que decorar. E para isso eu fiz a tabelinha para vocês, com as penas previstas e as penas vedadas. Só que agora, de novo, você pode pensar, professor, mas é muito difícil para decorar tudo isso. Só que eu já vou te dar a resposta, já vou te mostrar aonde que a SES Gran Rio coloca a questão, que é sempre aqui, ó, na pena de morte. Por que na pena de morte? Por causa disso aqui, ó. Aqui, ó, salvo. Vou deixar maior para você entender mais ou menos o que eu quero falar. Salvo! Salvo é a palavra que a SES Gran Rio adora. Então, em algum dos cargos, que eu não sei qual é da sua prova, vai aparecer uma questão sobre as penas, tá? Eu não posso saber com certeza, senão vão dizer que vazou a nossa live aqui, que eu já tenho acesso à prova, e daqui a pouco vem a Polícia Federal bater aqui, sei lá, o careca maluco lá, o Alexandre de Moraes, resolve ver minha live e resolve me prender. Então se liga, porque essa pena de morte, ela é vedada. Só que tem a palavra que a SES Gran Rio adora, salvo. Salvo em caso de guerra declarada. Então, em caso de guerra declarada, nós podemos ter essa pena de morte. E é sempre aqui na pena de morte que nós encontramos a resposta da questão da SES Gran Rio, que cobram essas penas. Beleza? Então, mais uma questãozinha vencida aqui de artigo 5º. Eu vou deixar o tamanho menorzinho de novo aí o material para não desqualificar o nosso material aqui, para não perder a formatação, certo? Mas eu fiquei pensando também, olha só, foi alterado em 2023 as questões da perda de nacionalidade aqui na nossa Constituição Federal, certo? Então é uma coisa muito, muito recente. E a SES Gran Rio não colocou nenhuma questão de prova ainda cobrando essa alteração. Então, uma das questões certas da prova é com relação à nacionalidade, só que a nacionalidade está um pouco mais para frente. Só que daí eu pensei, poxa, se nacionalidade foi recentemente alterado, não custa nada nós estudarmos aqui a parte da nacionalidade que fala da extradição do artigo 5º. E a SES Gran Rio também gosta dessas informações aqui, certo? Então, estudando esses incisos do artigo 5º, a gente vai melhor qualificado, a gente vai com mais base para o capítulo da nacionalidade, certo? Então, esse inciso aqui, embora nós já tenhamos verificado 3 questões do artigo 5º, nós temos que dar uma olhada nele, porque vai que apareça alguma questão na prova e nós já vamos estar qualificados por uma questão certa lá da nacionalidade. Então, olha só, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, aqui, nesse momento, nós temos uma diferença do brasileiro nato
e do brasileiro naturalizado, que adquiriu a sua nacionalidade brasileira depois, certo? E a grande diferença está aqui, ó. O brasileiro nato jamais será extraditado. Então eu, por exemplo, sou brasileiro nato, não importa o crime que eu fizer, eu jamais vou ser extraditado. Eles não vão pegar e dizer assim, ah, esse Pedro aí não está se comportando, então vamos mandar ele para cumprir pena na Sibéria. Não rola, porque eu sou brasileiro, eu tenho que cumprir a pena aqui. Agora, se eu sou um brasileiro naturalizado, imagina que eu sou um cidadão russo e consegui ser naturalizado aqui, se hipoteticamente se hipoteticamente eu cometi um crime comum praticado antes da naturalização, sei lá, de repente eu matei uma pessoa lá na Rússia e daí ocorre que essa descoberta, descobrem que eu estou aqui e vão verificar que eu sou um brasileiro naturalizado, daí eu posso ser extraditado para a Rússia. Ou então, eu tenho um comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, sou um cidadão russo, consegui ser brasileiro, só que eu vim aqui só para fazer tráfico de drogas. Pô, tá de sacanagem, pega esse louco e joga na Sibéria, entendeu? Então, essa seria a diferença com relação à extradição para o brasileiro nato e para o brasileiro naturalizado. Só que tem um detalhe. E se o cidadão russo vier aqui para o Brasil e começar de alguma maneira fazer tráfico de drogas ou cometer outro crime, e ele é cidadão russo, ele não é brasileiro, nem nato nem naturalizado, bom, daí ele será o estrangeiro. O estrangeiro é regulamentado pelo inciso 52, que fala assim, ó, não será concedida a extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião. Em outras palavras, meus amigos, o nosso estrangeiro, como regra, ele não vai ser extraditado, a não ser que ele cometa somente, ou melhor, a não ser que ele alegue que ele esteja sendo perseguido por crime político ou de opinião. Entenderam? Então, olha só, no momento que o cidadão é estrangeiro, qualquer crime que ele cometa aqui, eu posso extraditar. A não ser que ele levante a mão e diga assim, ah, mas é que lá na Rússia eu estou sendo perseguido por crime político, ou estou sendo perseguido por crime de opinião. Daí ele traz as provas, mostrando que ele está sendo preso, porque ele foi lá no parlamento, falou contra o Putin, sei lá, falou contra o Alexandre de Moraes, então está sendo preso por crime político de opinião. Daí, nesse caso, a gente não irá extraditar. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, que é quem julga os casos de extradição, em tese, não vai extraditar esse estrangeiro porque ele alegou o crime político de opinião. Em todos os demais crimes ele poderá ser extraditado, certo? Então, vencemos agora esse inciso. Daí eu pensei, olha, tem mais umas coisinhas, essas coisinhas aqui, inclusive eu coloquei depois da nossa prova da Assembleia. Por quê? Porque nós temos aqui um conteúdo bastante rico que não só a Fundatec, a FCC, Sebrasp gosta, o Acesso Gran Rio também, tá? Que eu destaquei primeiramente que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, daí eu já dei o exemplo que é o Supremo Tribunal Federal que julga a extradição, mas o conteúdo próximo que eu queria trazer para vocês, que eu queria tratar, é com relação aos remédios constitucionais. Remédios constitucionais, muita gente tem dificuldade, que é o habeas corpus, o habeas data, o mandado de injunção, o habeas data, e eu fico aqui pensando, pelas barbas do profeta, como alguém consegue errar uma questão sobre remédios constitucionais? Você não pode errar a questão de remédio constitucional. Remédio constitucional, você não pode errar depois de ouvir uma aula minha. Porque a gente vai ter aqui um monte de incisos falando de habeas corpus, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, ilegalidade ou abuso de poder. Já parei de ler, porque agora eu vou te dar uma dica antes de ler os demais incisos de como você vai acertar os remédios constitucionais. E isso é matemático para todas as provas, seja de nível médio, nível superior, de procurador da República, de magistratura, não interessa. Você acerta sempre. Então se liga, olha só. A Acesso Gran Rio sempre coloca da mesma forma. Ela conta uma historinha e lá embaixo ela pergunta assim, ó, qual será o remédio constitucional adequado para o caso? Daí lá, na letra A, habeas corpus, letra B, mandado de segurança, letra C, mandado de injunção, letra D, habeas data e letra E, ação popular. Tá? Sempre é a mesma coisa, sempre é a mesma coisa. Então você vai fazer o seguinte, olha a dica, olha a dica. Espanta esse soninho, eu tô sentindo gente do outro lado assistindo o vídeo com o olhar caindo, assim, ó, dormindo. Então, para de piscar miudinho, arregala o olho e presta atenção. Todas as vezes que a resposta certa for habeas corpus, dentro do enunciado nós temos liberdade de locomoção violada ou violação da liberdade de locomoção. Fala alguma coisa da liberdade de locomoção, certo? Todas as vezes
que a resposta certa for habeas data, fala alguma coisa sobre processamento de dados, sobre seus dados pessoais que você quer corrigir ou ter acesso em algum órgão público. Beleza? Todas as vezes que a resposta for mandado de injunção, existe a palavra ou o trecho assim, ó, ausência de norma regulamentadora. Sempre tem a palavra ausência de norma regulamentadora. A resposta será sempre mandado de injunção. E o mandado de segurança costuma aparecer direito líquido e certo. Direito líquido e certo. Só que de vez em quando a SESGRAN-Rio faz o enunciado com uma historinha dizendo assim, você foi lá buscar junto a um órgão público uma vacina, ou você foi buscar o seu boletim escolar, o seu histórico escolar, e não quiseram lhe fornecer. Daí a pessoa pensa, mas é o meu boletim escolar, isso deve ser habeas data. Não, você ter acesso ao seu histórico escolar é seu direito líquido e certo. Então a resposta será mandado de segurança. O habeas data é quando você tiver acesso a dados pessoais ou quiser alterar dados. Mas se você quiser um boletim escolar, um documento, uma cópia de documento e não lhe fornecerem, a resposta certa será mandado de segurança, certo? Então, violação da liberdade de locomoção habeas corpus, registro de dados públicos habeas data, o direito líquido e certo mandado de segurança, ausência de norma regulamentadora, o mandado de junção. E a ação popular é quando os cidadãos se reúnem para fazer um projeto de lei. Esse dificilmente você vai confundir com os demais remédios constitucionais, então dificilmente será a resposta certa. Beleza? E aonde que falam toda essa teoria? Está aqui no artigo 5º também. Daí eu trouxe no material para vocês, Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso do poder. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Daí, alguns ficam falando assim, ou se questionando, como que eu vou lembrar quando que cabe mandado de segurança se tem uma série de requisitos, por exemplo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder é autoridade pública, enfim, como é que eu vou lembrar disso? Bom, eu coloquei aqui do lado, você tem uma saída. Justamente a palavra saída faz a gente lembrar de todos os requisitos desse mandado de segurança. Querem ver? Olha só como o nosso material é top, Aí, saída. Então, o S é para você lembrar que é sem amparo de habeas data ou habeas corpus. O A para você lembrar que ocorreu um abuso de poder ou uma ilegalidade, violando a letra D, que é o direito líquido e certo, e quem violou foi uma autoridade pública. Então, a sigla saída faz você lembrar de todos os requisitos de cabimento para o mandado de segurança, embora esses requisitos são raríssimos de serem questionados, costumam ser questionados até mesmo em provas dissertativas, que não vai ser o seu caso. Então, me parece que somente você saber do direito líquido e certo que foi violado, você já vai acertar a resposta mandado de segurança, certo? Agora, caiu recentemente numa prova sobre quem pode impetrar o mandado de segurança coletivo. Então, eu quis trazer para vocês aqui, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, ou organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses dos membros ou associados. Inclusive, essa questão do mandado de segurança coletiva eu coloquei no nosso simulado. Então, para você lembrar quem pode impetrar o mandado de segurança coletivo, nós temos a famosa sigla do peão. Olha ali o peãozinho ali, o peão em cima do cavalo. Por que a sigla peão? Porque com a letra P eu lembro do partido político, com a letra E, eu lembro da entidade de classe. Com a letra A, eu lembro da associação em funcionamento há pelo menos um ano. E olha só que interessante, a letra A, eu vou deixar maior aqui, a letra A é a mesma coisa que a associação. Acho que até vou colocar em letra garrafal para ficar igual. Por quê? Porque a única da sigla peão que começa com a letra A é a que começa com ou exige esse funcionamento há pelo menos um ano, que começa com a letra A também. Então eu vou diminuir de novo aqui, para não desformatar o nosso material, mas eu vou deixar em negrito sublinhado aqui, para a galera que for imprimir, apertei errado, para a galera que for imprimir, ter esse feeling,
A associação começa com letra A, é a única que precisa de 1 ano de funcionamento. A organização sindical não precisa, a entidade de classe não precisa, o partido político não precisa. Mas vejam o quanto que essa sigla peão é perfeito para lembrar quem são os legitimados para propor o mandado de segurança coletivo. Show de bola? Depois vai falar do mandado de junção, ó. Olha que ele fala da ausência da norma regulamentadora. Conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, certo? Então, é uma barbada. Só que vai que perguntem também sobre o nosso mandado de junção, quais são as liberdades que nós vamos ter tutelada pelo nosso mandado de junção. E se está nascendo agora o seu conhecimento, ou está nascendo agora o seu amor pelo nosso canal, saiba que a sigla é Só Nasci. Só Nasci. Por que Só Nasci, professor? Porque olha ali, ó, vou voltar para vocês. Ó, inerentes à soberania, só, nacionalidade, o na, cidadania. Então, se nós tivermos alguma falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à soberania, nacionalidade e cidadania, li pela ordem do Só Nasci, você já sabe que está diante de um mandado de junção ou pode impetrar um mandado de junção, certo? Só Nasci é a sigla. Olha que show de bola. Todas as vezes que eu vejo alguma coisa que você verifica dificuldade para decorar, o meu cérebro parece que de forma automática cria uma sigla para auxiliar vocês. Então aqui a sigla é Só Nasci. Beleza? E com relação às habeas datas, ou melhor, ao habeas data, está aqui, ó, que é aquele que fala de registros públicos, dos seus dados, né? Então, conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes dos registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para a retificação de dados quando não se prefira fazer em processo sigiloso, judicial ou administrativo. Esse seria o nosso habeas data, certo? Já que eu falei de ação popular, daí eu trouxe o inciso da ação popular. A ação popular é quando nós vamos tomar alguma iniciativa aí para anular algum ato lesivo, ou patrimônio público, entidade, enfim. Está aqui o artigo, vou ler para vocês, ó. Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas e ônus da sucumbência. Então, aqui é a nossa ação popular, que vai anular aí lá ato lesivo ao patrimônio público, né? E para você lembrar para que serve a ação popular, eu tenho aqui a explicação, tá até o nosso Papa querido aqui, o nosso Papa argentino, é o Papa mais simpático que nós tivemos até hoje, e ele é homenageado com a nossa dica, porque a nossa dica é Papa, meio moral. Pô, professor, tu acabou de elogiar o Papa, agora tu fala que ele é meio moral. É que, na verdade, foi a dica que eu consegui criar, tá, pessoal? Mas eu gosto do nosso Papa argentino, ele é muito simpático, olha ali que queridão. Mas, enfim, por que Papa? Para eu lembrar do patrimônio histórico e cultural e do patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. E por que meio moral? Porque com o meio moral eu lembro do meio ambiente e da moralidade administrativa. Esses são os bens jurídicos tutelados pela nossa ação popular, certo? Então, aqui está o nosso artiguinho que fala sobre a nossa ação popular. Com relação aos remédios constitucionais, a ação popular de longe é a que menos cai, de longe. Só que, como nós temos 5 alternativas na prova e nós temos 5 remédios constitucionais, ela aparece em todas as provas, só que ela é uma alternativa errada. Então, provavelmente, a questão da sua prova vai trazer uma historinha e você vai ter que escolher entre habeas corpus e habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança e ação popular. E você vai lembrar dessa minha voz quando estiver fazendo o seu concurso, pode acreditar. E essa foi a nossa última dica aqui do artigo 5º, certo? Tenho certeza que todas essas dicas irão cair na sua prova, todas elas com certeza vão cair na sua prova, só que pode ser que no dia 5 de maio não caiam todas na mesma prova. Pode ser que caia uma em um cargo do bloco 8, outra do bloco 1, enfim, mas no dia seguinte, assim que liberarem a prova, nós veremos que eu acertei as questões do seu concurso. Agora, tira um pouquinho da tela aí. O que eu gostaria de pedir para vocês? Geralmente a SES Gran Rio não libera as provas. Se liberarem as provas, show de bola.
mas a SES Gran Rio está querendo imitar a Fundação Carlos Chagas. Então, o que eu vou pedir para vocês? Assim que você tiver acesso às suas provas com o gabarito oficial, manda para mim. E como que você vai mandar para mim? Pelo meu WhatsApp, coloca o meu WhatsApp aqui, ó. Olha ali meu WhatsApp. 5199-131-2156, tá aqui, ó, bem na ponta do meu dedinho, ó. 5199-131-2156 é o meu WhatsApp. 5199-131-2156 é o meu WhatsApp. Então, salva ele, tá? Não te assusta quando eu for responder a questão, porque eu uso o meu WhatsApp para trabalho, tá? Então ele tem o brasão ali do meu tribunal, mas sou eu mesmo que respondo, ele está sempre comigo, certo? Então, salvando o meu WhatsApp, você assim que receber a sua prova, você manda ela para mim, para eu poder estar preparando a correção e eu já vou fazer, digamos assim, um pré-agendamento da correção de prova. Provavelmente às 19 horas, dia 7 de maio, estaremos ao vivo aqui no nosso canal, fazendo a correção da sua prova e mostrando esse material para vocês, pois vamos acertar com certeza o conteúdo da sua prova nessas questões de direito constitucional, certo? Agora, vencemos o maior artigo. A nossa terceira questão da prova vai falar sobre os direitos sociais. Ah, com certeza falará sobre os nossos direitos sociais, então deixa eu rodar ali o nosso material. Pode colocar a apostila na tela, eu estou rodando aqui para os nossos direitos sociais. Vixe, olha o que apareceu ali. A Dilma não está com uma carinha boa. Mas nesse caso aqui, a Dilma está fazendo um favor para nós, porque ela vai nos auxiliar a decorar todos os direitos sociais previstos no caput do artigo 6º. Então, olha só, se você estivesse lendo a Constituição de forma isolada, solitária, você estaria lendo assim, ó. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Daí você estaria me olhando com uma cara de pavê, assim. Hã? Como que eu vou decorar isso? Comecei hoje a estudar direito constitucional contigo, professor. Daí você já sabe que sempre tem uma manha. E a manha é justamente a manha da Dilma. Olha qual é a manha, eu vou botar um pouquinho para cima para você conseguir ler. Olha ali, ó. A dica é Dilma sem PT. Dilma sem PT. Essa dica funcionava até alguns anos atrás, mas agora a dica correta mesmo é Dilma sem PTTs. Daí você vai me dizer, por que sem PTTs? Te explico, olha só. A letra D você lembra do desamparados. O I do Dilma, da infância, o L do lazer, o M moradia, a alimentação. Aqui na primeira linha nós temos Dilma, beleza? Depois eu tenho o S do SEM de segurança, E de educação, M de maternidade. Vencemos o SEM. E antigamente eu tinha só previdência e trabalho. Então quando foi promulgada a Constituição, Dilma sem PT era perfeito para eu acertar essa dica. Só que depois, por emenda constitucional, foi acrescentado transporte e saúde. Por isso que a dica perfeita agora é Dilma sem PTTs. E daí com essa dica eu consigo, com as questões de prova, mesmo que eu não lembre exatamente quais são os direitos sociais, eu consigo com essa sigla ver as letrinhas iniciais ali e acertar quais são os direitos sociais previstos no artigo 6º, e a SES Gran Rio gosta muito desse artigo 6º, e ela pergunta, sim, toda essa decorebinha do Dilma sem PT, por isso que está no seu material do pré-prova. Agora, a SES Gran Rio gosta também de verificar se você está estudando com material atualizado. Então, como nós tivemos uma alteração aqui no parágrafo único em 2021 e não caiu ainda em nenhuma prova da SES Gran Rio, então não me custa ler para vocês o parágrafo único que fala assim, ó. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda familiar básica garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Hoje esse programa é o Bolsa Família, mas ele pode ser chamado de cartão cidadão, de auxílio sei lá o quê, porque não importa, porque esse programa de transferência de renda familiar básica é um programa de Estado. A Constituição manda ter, e não é um programa de governo. Então, se em algum momento, onde você mora, alguém falar assim, se votar nesse candidato ou naquele candidato, vão tirar o Bolsa Família, esquece, porque não pode, é inconstitucional, e mais está aqui nos nossos direitos sociais, que são direitos fundamentais. Então, sempre teremos uma renda básica familiar garantida pelo poder público, independentemente do presidente que estiver sentado naquela cadeira lá, que tanta briga está dando nos últimos anos, certo? Mas, vejam que
é tranquilo, não tem grandes pegadinhas, eu até aposto que não vai cair esse parágrafo único, tá? Mas foi o parágrafo que foi mais recentemente alterado dentro dos nossos redes sociais, foi alterado em 2021, a SES Gran Rio não cobrou ainda, pode ser que cobre alguma das provas aí do dia 5 de maio, certo? Agora, vamos para as questões do artigo 7º, que fala assim, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Daí eu tenho o salário mínimo, fixado nacionalmente, inclusive essa parte aí do fixado nacionalmente caiu recentemente na prova da Assembleia Legislativa, dizendo que o salário mínimo seria regionalmente fixado, isso é falso, a Constituição manda fixarmos um salário mínimo nacionalmente unificado, tá? Embora tenhamos salários mínimos regionais, a Constituição fala que é nacionalmente unificado, e esse salário mínimo tem que atender às suas necessidades vitais básicas, e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com ajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua veiculação para qualquer fim. Então esse seria o nosso primeiro direito aqui previsto no inciso 4 do artigo 7º, que eu destaco aqui no nosso pré-prova, porque muita gente confunde essas parcelas do nosso salário mínimo com as parcelas do artigo 6º. Então não confunda, até tem algumas que são iguais, mas estamos falando de coisas diferentes. Uma coisa são os direitos sociais do artigo 6º, que é o DIMA sem PTTs. Aqui, a dica para você lembrar dessas parcelas são as velhas na TPM. Certo? Aqui, ó, velhas na TPM. Por que velhas na TPM, professor? Porque o V do velhas, você lembra do vestuário, o E do educação, L lazer, H de higiene, A alimentação, S saúde, T transporte, P previdência social, M moradia. Velhas na TPM, só que eu tô com o cabeção na frente. Agora sim. Olha, ó. V vestuário, E educação, L lazer, H higiene, A alimentação, S saúde, T transporte, P previdência social e M moradia. Certo? Então aqui são as velhas na TPM. Então não confunda o artigo 6º com o artigo 7º, são parcelas diferentes. Pode ser que a SES Gran Rio elabore uma questão que seria bem bandida, misturando tudo, e eu quero que vocês que estão ouvindo a minha voz sejam abençoados agora por mim, vocês estão abençoados com o gabarito das questões de direito constitucional. Vocês vão acertar, mas tem que ficar comigo até o final desse vídeo. E se você não deu o like, dá o like aí, porque nós vamos acertar todas as questões da sua prova, tenho muita fé nisso. Próximo direito social que a SES Gran Rio adora é o repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. É claro que aparentemente é bem fácil, mas muitas vezes eles alteram poucas palavras, colocando assim, ó, repouso semanal remunerado sempre aos domingos. Ou repouso semanal remunerado aos domingos, e tira a palavra pessoalmente, ou melhor, tira a palavra preferencialmente. E daí isso transforma a alternativa em errada, tá, pessoal? Então só vai estar certo se estiver escrito repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. A SES Gran Rio ama esse inciso. É um inciso curtinho, que a gente não dá bola, lê com pressa e cai nessa pegadinha. Então não caia. Outro inciso que a SES Gran Rio adora do artigo 7º é o que fala da licença gestante. Por quê? Por causa do número, né? A licença gestante é sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. Então eles gostam de trocar por 140, 150, 180. E por que eles gostam de trocar? Porque sim, existem determinadas categorias profissionais que têm licença maternidade de 150 dias, de 180 dias, de 200 dias. Só que na Constituição nós temos os direitos mínimos. Direitos mínimos. Então, o mínimo que uma mulher vai gozar da sua licença maternidade será de 120 dias. Ela pode ter uma lei ou trabalhar em uma categoria que diz que é 150, 180, 200. Beleza? Está respeitado o mínimo de 120. Agora, o que não pode é ter uma categoria que diz que a licença gestante é de 100 dias ou de 90 dias. Daí, se existir essa categoria, nós estaremos diante de uma categoria que não está obedecendo à Constituição Federal. Outra informação importante aqui, ó, inciso 33, que fala assim, ó, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Por que eu coloquei umas pipas ali, ó? Para você lembrar da nossa sigla PIP, de pipa, PIP, ó, perigosa, insalubre ou perigosa, PIP, penosa, insalubre ou perigosa. A nossa SES Gran Rio, ia dizer FCC, que também é assim, mas a SES Gran Rio adora ou colocar somente duas
penosas e insalubres, por exemplo, ou acrescentar mais coisas, tipo penosas, insalubres, perigosas, ou, sei lá, inventa alguma palavra aí que agora não está me vindo na mente. Serão alternativas erradas. Então lembra da sigla PIP? Que daí você mata, ó, penosa, insalubre, perigosa, você vence essa questão, mata essa questão, deixa a nossa concorrência perdida, deixa eles querendo decorar um monte de artigo que não vão acertar as questões mesmo, e a gente com critério, com manha, com muito jeito de concurseiro, vai lá e com facilidade acerta essas questões. Próxima que eu aposto que vai cair é essa aqui, ó, o último inciso do artigo 7º que eu coloquei no nosso pré-prova, tá? Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Por que eu trouxe esse? Porque a SESC Gran Rio adora números. E antigamente nós tínhamos essa assistência gratuita até os 6 anos. Só que ocorreu uma emenda constitucional e reduziu para 5. Então você de repente pode ter um material antigo, está fazendo estudos em algum site de questões que aparece lá como 6 anos e a resposta é certa. De preferência, esse site vai dizer que a questão está desatualizada, né? Mas, se não for o caso, você tem eu, professor Pedro Kuhn, que certamente você segue no YouTube, segue no Instagram, para que você tenha sempre o conteúdo atualizado e certinho aí para sua prova. Então, é 5 anos agora a idade, certo? Mas ainda dentro aqui dos nossos direitos sociais, nós temos algumas regras sobre sindicatos. Então eu trouxe para vocês alguns incisos aqui do nosso artigo 8º, que a SESC Gran Rio também gosta. Então, olha só, eu vou ler para vocês. É livre a associação profissional sindical observado o seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, se você quer fazer um sindicato, você pode fazer. Se você quer fazer um sindicato dos concurseiros ON, beleza, pode criar. Só que, necessariamente, você terá que registrar. A lei não vai exigir autorização do Estado, você não vai pedir autorização, mas obrigatoriamente você terá que registrar. E por que você tem que registrar o seu sindicato? Por causa da ordem do próximo inciso. Olha só, vou mostrar para vocês. É o inciso 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área do município. Opa! Aqui está a regra que precisa ser observada. Não podendo ser inferior à área de um município, certo? Então, o que acontece? Além de não poder ser inferior à área do município, você também não pode criar em um mesmo município um mesmo sindicato. Então você vai lá registrar o sindicato dos concurseiros ON, o registrador vai olhar, olha, já tem o sindicato dos concurseiros ON aqui nesse município, então você não pode registrar. Ou você vai para outro município que não tem esse sindicato, ou você inventa outro sindicato para criar. Então, a lei não vai criar nenhum tipo de obstáculo ou algum tipo de autorização para você criar o seu sindicato. Mas você precisa registrar para nós verificarmos se os requisitos territoriais do inciso 2 estão sendo observados. Então, não posso ter 2 sindicatos representando a mesma categoria e esse sindicato não pode ser menor que a área de um município. Essas são as regras do inciso 2 que a SESC Gran Rio adora de paixão. Bom, mas já que falamos do sindicato, para que serve mesmo o sindicato? Está aqui, ó. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, cuidado, ó. Direitos coletivos, individuais, questões judiciais e administrativas. Mas tem mais essa. Como que a SESC Gran Rio trabalha com esse inciso 3? Sempre aparece a palavra somente nas alternativas erradas. Como é que é, professor? Palavra somente, lembra do meu grito aqui, ó. Somente, se aparecer somente, tá errado. Já, aqui, ó, somente já tá dizendo, ó, somente. A banca tá mentindo pra você, aquela alternativa tá errada. Se você marcar, você vai errar. Por quê? Porque eles colocam assim, ó, nas alternativas erradas. Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos somente individuais da categoria. Ou, ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, mas somente em questões judiciais. Então você não vai cair nessa. Porque, ó, coletivos individuais, judiciais e administrativos. Mata essa. Se apareceu somente, você sabe que está mentindo para você. Beleza? Continuando, meus amigos, olha só que noite especial, você vai matar todas as questões. Já que falamos do sindicato, ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. Então, se você quiser, você vai lá, estão descontando da sua folha mensalidade, vai lá, assina um termo lá junto ao seu sindicato e manda parar de gastar aquele dinheiro que não serve para nada. O que mais? É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. E alguns vão dizer assim, professor,
Sindicato sim é importante, porque eles vão lá participar das negociações coletivas, então vou continuar pagando o meu sindicato. Beleza? Se você está verificando a diferença no seu sindicato, se realmente ele está te representando, te ajudando, melhorando na sua categoria econômica ou profissional, fazendo diferença no seu dia a dia, continua pagando, óbvio, né? Mas essa não é a regra dos sindicatos. Né? A regra dos sindicatos é o pessoal pegar ali as mensalidades, os sindicalistas viverem como reis, os trabalhadores continuarem pobres e esses sindicalistas ainda se misturam se juntam aí partidos políticos, se elegem, viram deputados, viram ministros e cada vez pisam mais na base trabalhadora. É isso que eu vejo aí nos meus anos de história, estou aí há 25 anos já sendo servidor público, é isso que eu vejo, eu poderia citar diversos nomes de sindicalistas que começaram lá, queridões, papapá, pum, foram eleitos e só pisam na massa trabalhadora. Mas enfim, vamos imaginar que eu tenha sido um crítico dos sindicatos e me aposentei e pensei, bom, agora que eu me aposentei, eu vou ajudar no sindicato, vou mudar essa realidade. Será que eu, aposentado, posso mudar essa realidade? Está aqui o inciso 7 me respondendo. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Então, depois que eu estiver aposentado, certamente eu poderei ser votado e participar nas atividades sindicais. Agora, fica uma pergunta. E se eu não sou aposentado? Não sou aposentado. E vou lá e viro sindicalista. Fui eleito presidente de um determinado sindicato. Será que eu não vou me prejudicar na minha função? Será que eu não serei perseguido na minha empresa? Será que eu não vou perder meu emprego? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Bom, a Constituição também traz uma regra para te ajudar nesse sentido, que é a estabilidade provisória do dirigente sindical. Então, olha só. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, eu sendo sindicalista, não posso perder o meu emprego se eu não cometer falta grave. Claro, se eu olhar meu chefe lá de bobeira, passo correndo, dou um tabef, pum! Daí eu espanquei meu chefe, né? Daí eu vou pra rua, né? Tá lá no artigo 473 da CLT. Se eu agredir injustamente os meus empregadores, eu vou pra rua. Mas o fato é o seguinte, se eu não cometer falta grave, o fato de eu estar representando e buscando melhores direitos para os meus colegas e para mim mesmo, não significa uma justa causa para eu ser demitido. Então, desde o registro da candidatura até um ano após o final do meu mandato nos sindicatos, que geralmente é 2 anos, o que acontece? Eu não poderei ser demitido, eu ficarei com a minha estabilidade provisória. Alguns perguntam por que é após um ano após o final do mandato? Porque de repente eu estou ali sendo sindicalista e realmente estou sempre brigando com o chefe buscando melhores direitos. Só que no momento que eu deixo de ser sindicalista, eu volto para minhas funções normais e eu tenho um ano para mostrar para o meu chefe o quanto eu sou importante naquela empresa. Então, por isso que a Constituição Federal, nesse artigo 8º, inciso 8º, traz esse prazo aí da estabilidade. E dentro das provas da SES Gran Rio, é sempre esse prazo da estabilidade que resolve as nossas questões, porque eu já falei para vocês, a SES Gran Rio adora prazo, adora. Então, é do registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Beleza? Tá, já que estamos falando de sindicato, será que eu posso fazer greve? Claro que sim. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Então vocês, trabalhadores, é que vão decidir o que vão lutar, se vocês querem melhores salários ou melhores condições de trabalho, e esse direito de greve é assegurado na Constituição. Só que daí eu leio esse artigo e fico com uma pergunta. Esse direito de greve é totalmente amplo? Imagina que eu sou um médico, eu posso largar lá uma pessoa na UTI que está lá, de repente, precisando de cuidados e posso abandonar e fazer a minha greve e lutar por melhores salários? Olha o que fala a Constituição, está aqui atrás do meu cabeção, vou botar um pouquinho para cima para você enxergar. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então você tem o direito de greve, sim, só que a lei vai estar me trazendo quais são as necessidades inadiáveis da comunidade, quais serviços precisam ser mantidos. Então, geralmente são mantidos dentro do direito de greve os serviços de saúde, os serviços de transporte coletivo e os serviços de segurança pública. Então, esses 3 geralmente são os mais
protegidos pela legislação e que mais impedem os trabalhadores de fazerem greve. Então, ó, saúde, a nossa segurança e o transporte coletivo, certo? Porque a Constituição traz essa regra, beleza? Tá, professor, mas e se eu estiver trabalhando numa empresa grande? É uma empresa grande. E eu gostaria até de fazer greve, mas daí eu fui lá no município procurar o sindicato e não tinha sindicato, professor. Isso pode acontecer? Claro que pode. E a Constituição imagina isso. Por isso que o último artigo que eu trago para vocês aqui nos nossos direitos sociais é o artigo 11, que fala assim, ó. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então, geralmente, isso acontece onde nós não temos sindicatos, mas pode ter sindicato também, não importa. O fato é que nós temos o direito de, na nossa empresa, tem mais de 200 funcionários, tem mais de 200 empregados, ó, 200 não serve. Olha aqui na tela, ó, mais de 200. Se for 200 seguidores, não rola. Tem que ser mais de 200. Então, se eu tenho a partir de 201, nós podemos eleger uma pessoa, geralmente uma pessoa que fala bem, que nos representa bem, para ele ir lá e promover o entendimento direto com os empregadores. Então, ele pode chegar e falar, oi, tudo bom? Eu fui eleito aqui para a nossa empresa, que já temos 201 empregados, para debatermos sobre as nossas condições de trabalho e melhores salários. Sabemos que nós não temos sindicatos aqui no nosso município, nessa nossa categoria profissional, mas isso não tem problema nenhum, porque a nossa categoria profissional gosta muito da sua empresa, nós amamos trabalhar aqui, só que com pequenos ajustes eu tenho certeza que nós amaremos mais a nossa empresa. Então eu fui eleito como representante dos nossos empregados e gostaria de pedir algumas coisas, de repente pedir uma audiência, um tempo aí com a mesa diretora da empresa, para eu poder explanar as minhas ideias. Oh, que legal, puxa, esse cara fala bem, vamos eleger ele, beleza? Então, geralmente a pessoa tem que ser um cara que se expressa bem, não pode ser um tosco que vai lá só brigar e daí o chefe vai fazer tudo ao contrário, né? Ah, essa porcaria da empresa, eu tô todo rico, milionário, me explorando, eu quero ali uma mesa de sinuca. Aham, vai conseguir uma mesa de sinuca, tu vai conseguir um banco de espinho, se tu for assim. Mas, de qualquer forma, a Constituição permite que nós tenhamos alguém para chegar a entendimento direto com os empregadores, e esse foi o último artigo aí dos nossos direitos sociais. Vamos entrar agora no capítulo da nacionalidade, lembrando que nós já estamos mais ou menos aí na terceira ou quarta questão da prova, né? Uma ou duas questões do artigo 5º, uma questão do artigo 7º, uma questão com certeza da nacionalidade. Pode até ter mais questões, né? Mas certamente vamos acertar aqui com esse nosso aulão pré-prova. Então, se você não deu aquele like, não esquece de dar o like e seguir o nosso vídeo. E como eu falei lá atrás, quando nós chegarmos aqui na nossa nacionalidade, se a gente já conversou sobre a diferença de brasileiros natos e naturalizados, a gente já entra melhor aqui. Então, eu trouxe ali, ó, exemplos de distinção entre brasileiros natos e naturalizados, estão todos previstos na Constituição. Um deles são os casos de extradição, que é justamente o artigo 5º, incisos 51 e 52, que nós vimos lá atrás, certo? Agora, aqui dentro do nosso artigo 12, parágrafo 3º, nós temos também informações que a SES Granrio adora, que são os cargos privativos de brasileiros natos. Então, esses você vai ter que decorar. Olha só, são privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e de ministro do Estado da Defesa, certo? Ah, professor, eu tenho que decorar. Tem que decorar. Tá, professor, mas olha só, deixa eu te dar um toque, descobri o canal agora. Sabe que horas são agora? 2h18 da manhã de sábado. Daqui a aproximadamente 6 horas eu estarei diante da minha prova. O que eu faço, professor? Bom, você segue o vídeo, porque olha aqui, ó, já está aqui atrás de mim. Dica para você decorar todos esses cargos privativos de brasileiro nato. E a manha é mp3.com. Por que mp3.com? Porque o M você vai lembrar de ministro do Supremo. Os 3 P's você vai lembrar de presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado. E o com você vai lembrar de carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas, ministro do Estado da Defesa. mp3.com. Então, seja qual for o horário que você irá verificar esse conteúdo, certamente você vai acertar as questões e não vai cair nas pegadinhas comuns da SES Granrio. Sabe o que a SES Granrio gosta de dizer? Gosta de dizer, por exemplo, nas alternativas erradas, que é
privativo de brasileiro nato o cargo de presidente do Supremo? Presidente do Supremo Tribunal Federal é privativo de brasileiro nato? Não. Ministro do Supremo é sim privativo de brasileiro nato. Outra pegadinha comum da SES Granrio. Para eu ser deputado estadual, o cargo de deputado estadual, para eu ser deputado federal, o cargo de deputado federal, eu preciso ser brasileiro nato? Não precisa, pode ser naturalizado. O cargo que exige você ser brasileiro nato é o de presidente da Câmara. Então imagine lá, 513 deputados. Desses 513 deputados, 50 são brasileiros naturalizados. Bom, esses não podem ser presidente da Câmara, mas eles podem ser deputados. Então exige-se apenas a presidência da Câmara dos Deputados sendo brasileiro nato. A mesma coisa do Senado. Para ser senador eu posso ser um naturalizado, mas para ser presidente do Senado eu preciso ser um brasileiro nato. Certo? Então, com essa dica mp3.com, você não vai cair nessas variações que a SES Granrio coloca para tentar te enganar dentro das alternativas erradas, certo? Agora, vamos para a alteração da emenda constitucional 131 de 2023, que eu estava ansioso para chegar. E é agora, olha só. Por quê? Porque será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro. O quê? Olha ali a mulher ali chorando. Uai! Por quê? Por que eu perdi a nacionalidade brasileira? Muito simples, querida. Olha só as hipóteses que foram colocadas na Emenda Constitucional 131 de 2023, que não foram cobradas pela SES Granrio e serão cobradas na sua prova. Olha só, você vai perder a nacionalidade brasileira se você tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Então, olha só, até fiz uns desenhos legais aqui, ó. Olha esse desenho. Você veio fazer a sua documentação de naturalização e trouxe documentos falsos. Fraude relacionada ao processo de naturalização. Você pode perder a nacionalidade brasileira. Ou então, você, de repente, é um argentino, veio aqui, se naturalizou brasileiro e começou a praticar atentados contra a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito. Então, você também pode perder a sua nacionalidade brasileira, certo? Agora, eu chamei a atenção para vocês nesse inciso primeiro, porque esses casos aplicam-se somente aos brasileiros naturalizados, né? Porque podem ver, ele perdeu a questão da sua nacionalidade, porque teve cancelada a sua naturalização. Então, esse inciso primeiro só vale para brasileiros naturalizados. Eu, por exemplo, se eu sou um brasileiro nato, eu nunca tive um processo de naturalização. Então, eu nunca tive nenhum tipo de falsidade de documentos, não tem como eu perder, né? Se eu sou um brasileiro nato e atentei contra a ordem constitucional do Estado Democrático, eu vou ficar preso aqui no Brasil. Eu não vou perder a nacionalidade. Ninguém vai pegar e dizer assim pra mim, quer dizer que tu não gosta do Brasil, né? Porque tem muita corrupção, por causa de não sei o quê, então eu vou te botar na Sibéria. Ou tu vai mandar na África. Não rola, né? Até porque nós vimos hoje que não haverá pena de banimento, não haverá penas cruéis, enfim. Então, e inclusive não haverá extradição de brasileiro nato. Então, esse inciso primeiro só vale para brasileiros naturalizados. Daí você se pergunta, professor, somente brasileiro naturalizado pode perder a nacionalidade brasileira? Não, porque eu tenho o inciso 2, olha só. Esse aqui vale para brasileiros natos e naturalizados. Eu posso perder a nacionalidade brasileira se eu fizer um pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem a patridia, ou seja, eu ficar sem pátria. Então vamos imaginar o seguinte, fui convidado para dar aula na Alemanha. Olha só esse professor de destaque do YouTube aí, fazendo sucesso no Brasil, e ele fala fluentemente alemão, fala fluentemente inglês também. Então ele vai dar aula na Alemanha agora por esse método de ensino tão didático que ensina os nossos jovens de uma forma tranquila a absorver uma grande quantidade de conteúdo com poucos kbytes mentais, porque ele sempre faz os esqueminhas legais para a galera entender o conteúdo. Daí eu vou lá na Alemanha, começa a dar aula, daí chega lá um cônsul, vem a Angela Merkel, fala assim para mim, professor Pedro, gostaríamos que você se transformasse num cidadão alemão. Está aqui toda a documentação, a partir de agora você será um cidadão alemão. Eu vou dizer, puxa, mas que legal, só que como é que eu vou fazer com o Brasil? A Alemanha não permite dupla cidadania. Só estou dando um exemplo, né? Então, para você ser um cidadão alemão, você tem que abrir mão da cidadania brasileira. Eu começo a pensar, puxa, Canoas, rinite, chuva. Acho que tá valendo aqui, tô morando em Berlim, numa mansão na beira de um lago, jogo
milho para os patinhos todas as manhãs, tá valendo. Vou virar um cidadão alemão. Daí eu venho, faço um pedido expresso nas autoridades brasileiras, eles perguntam para mim, tá, você vai deixar de ser brasileiro para ser o quê? Eu vou dizer, ó, tá aqui a documentação, serei um cidadão alemão. Ah, tá, então você pode deixar de ser um cidadão brasileiro. Mesmo que você seja brasileiro nato naturalizado, você agora será um cidadão alemão. Eu, autoridade brasileira, fico feliz e fico tranquilo. Agora, imagina o seguinte, eu tô bem louco, me envolvi na vida louca, me envolvi com droga, sei lá o quê, e chego assim, ó, não quero mais ser brasileiro, sou vida louca, vou viajar pelo mundo, vou comprar um barco a remo e vou atravessar o Atlântico, tá tranquilo? E para atravessar o Atlântico eu não posso ser cidadão brasileiro, vai que eu chegue lá na África, os caras querem me comer porque são canibais em algum lugar, e se eles verem meu passaporte brasileiro, eles querem me comer. Então eu chego nas autoridades brasileiras e falo, ó, eu quero perder a nacionalidade brasileira, que eu sou vida louca, e não quero ter nenhum tipo de cidadania, eu serei um apatridia. Não tenho pátria. O que a autoridade brasileira vai dizer? Vai dizer não rola. Por quê? Porque você está louco. Como tu vai ficar sem pátria? Como tu vai ficar sem passaporte? Não dá. Então ou você vem com o pedido expresso, trazendo alguma outra nacionalidade que você vai assumir, ou você não apareça mais aqui na minha frente, te vira. Se tu não quer que os canibais te comam, então tu não leva o teu passaporte, deixa ele aqui. Mas tu não vai deixar de ser um cidadão brasileiro. E se você estiver correndo, você vai correndo perigo, você vai chegar numa embaixada e vai ter a nossa assessoria. Então, se pedir para ficar sem nacionalidade, sem pátria, não vai rolar, certo? Agora, cidadão alemão, sei lá, virei um cidadão americano, um canadense, pô, daí tá rolando. Mas, geralmente, alguns países, tipo Itália, aceitam a dupla cidadania, né? Outra coisa importante, tá? Que poderia você ficar pululando na sua mente alguma pergunta. Se eu abrir mão da minha nacionalidade brasileira para ser um cidadão alemão e me arrependi, chegou no inverno, olha só, chegou o inverno, lá começou a nevar, eu pensei, vixe, fugi de Canoas, ruim da rinite para ficar aqui no meio da neve, não rolou, não gostei de ser cidadão alemão, ai, não deu. Então o que eu faço? Eu posso renunciar a essa minha cidadania alemã para voltar a ter a minha cidadania brasileira? A resposta está aqui, ó. Parágrafo 5º, a renúncia da nacionalidade nos termos do inciso 2, parágrafo 5º desse artigo, não impede o interessado de readquirir a sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. Então eu fui lá, fiquei 1 ano como cidadão alemão, não resolveu, continuou atacando a minha rinite, peguei neve, pé gelado, não gostei, posso voltar sem problema nenhum, certo? Posso voltar. O parágrafo 5º permite. E essas são as regras alteradas, não foram cobradas ainda pela SES Gran Rio aqui na parte da nacionalidade, tenho certeza que serão cobradas na sua prova, certo? Agora, já que nós estávamos aqui, eu pensei, eu vou colocar a dica do gaúcho aí para a galera se ligar quais são os símbolos da República Federativa do Brasil. Aqui é o símbolo do gaúcho e a nossa dica é o BAS. Já que eu estou no Rio Grande do Sul, eu tenho que puxar um pouquinho aqui a brasa para nossa sardinha. Eu sei que é uma sigla que vai com certeza ajudar mais de 1 milhão de pessoas em todo o Brasil, contudo, todavia, entretanto, não é todo mundo que fala BA. Mas bate! Olha só quanta chuva! Que legal essa aula! Olha ali quantos likes! Por quê? Porque isso é coisa de gaúcho. E os BAs servem para nós lembrarmos quais são os símbolos aqui da nossa República Federativa do Brasil. O B, você vai lembrar da bandeira, o H, o hino, o A das armas e o S do selo. Por isso que eu falei BAs. Pela ordem aqui, será bandeira, hino, armas e selo. Eu poderia escrever... Ops, peraí que eu apertei errado o mouse aqui. Eu poderia escrever BHAS, né, que seria base igual, só que daí não seria gramaticamente correto. Então, o certo de escrever é BAHS. Mas tanto faz a sigla, vai me ajudar a lembrar aí da bandeira, da arma, do hino e do selo. Daí você vai perguntar, ô professor, é sério que a SES Gran Rio pergunta isso? Com certeza. Com certeza pergunta. Então, tenho que ter essa decoreba. Outra decoreba agora já chegando na 5ª questão do nosso jeito constitucional. Deixa eu encher a minha garrafinha d'água aqui, ou melhor, encher minha xícara d'água. Estou tomando água, tá, pessoal? Não é água que o passarinho não bebe. Eu sou meio louquinho mesmo, independentemente de beber. Então eu estou só tomando uma água. Mas o fato é que nós temos aqui agora os jeitos políticos. E a SES Gran Rio é sempre a mesma coisa. Sempre, 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 sempre. Igual. Elas vão, ou melhor, ela vai elaborar questões em todas as provas, podem ser questões diferentes, mas de todos os cargos eles vão perguntar alguma coisa sobre a questão do alistamento eleitoral e o voto.
aquela questão do alistamento eleitoral e o voto é obrigatório, é facultativo, é proibido. Então, essa regra vai estar aqui a partir do nosso artigo 14, parágrafo 1º da Constituição, e fala assim, ó, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, certo? E se você, portanto, tem mais de 18 anos, você tem o voto obrigatório. Contudo, todavia, entretanto, o seu voto será facultativo se você for analfabeto, facultativo, é analfabeto, ou maiores de 70. Então, se a pessoa passou de 70 e não foi mais votar, o fato dela não ir mais votar não vai ocasionar o cancelamento do seu título, né? O cancelamento do título só acontece quando a Justiça Eleitoral recebe lá uma informação que aquela pessoa faleceu. Então, todos os meses nós recebemos ofícios, os cartórios de registro das pessoas civis, informando as pessoas que faleceram. A gente entra ali, compara elas e cancela o título dos que faleceram. Então, se você é um Matusalém ali, se você tem 120 anos e nós não sabemos que você morreu, você pode continuar votando, beleza? E os 70 anos, eles gostam muito porque é números, né? O César Granrio adora números. Mas já que eu falei de números, nós temos esse número aqui, que é o favorito da César Granrio, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Maiores de 16 e menores de 18 anos também têm o voto facultativo, ou seja, não precisa votar. E eu já vou resolver a dúvida que você vai me perguntar. Já vou tirar a dúvida para você no momento que eu estou lendo essa linha C. Por quê? Porque tem professor de curso grande aí, com live gratuita no YouTube, com vídeos com milhares e milhares de views, que ele fala assim, ó. No momento em que você tem 16 anos, pode fazer o seu título a partir dos 15, inclusive, segundo resolução do TSE. No momento que você tem o título eleitoral e faz o título, você passa a ter o seu voto obrigatório. Se você fez o seu título e não foi votar, por 3 eleições consecutivas, você perde o seu título mesmo sendo menor de 18 anos. Daí os alunos mandaram nos nossos grupos de WhatsApp, aqui no Concurseiro On. Para quem não sabe, todos os nossos cursos, nós temos grupos exclusivos de WhatsApp para eu trocar uma ideia com os alunos e tal. Daí mandaram esse vídeo, não, criatura, não é assim. Olha que a Constituição está me dizendo que o voto é facultativo. Então, se nós tivéssemos alguma lei que interpretasse que o voto se transformaria em obrigatório, essa lei seria inconstitucional, chegaria no Supremo uma reclamação, ela seria inconstitucional. Então, não vai ser obrigatório. E eu trabalhei 3 anos e meio como analista da Justiça Eleitoral e funciona assim. Se a pessoa vai lá e tira o título e na primeira eleição tem 16 anos e não foi votar, vida que segue, na próxima eleição ele vai aparecer. Agora, passou dos 18 anos e não votou e não justificou ausência às urnas em 3 eleições consecutivas, daí sim nós cancelamos o seu título. Então, cuidado, maior de 16, menor de 18 anos, tem o voto facultativo. Agora, tem um outro elemento aqui que os nossos examinadores da César Granrio gostam também, que é o parágrafo 2º, olha só. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, olha só, se eu sou um cidadão alemão, eu não posso estar votando aqui no Brasil, né? Óbvio. E se eu estou prestando meu serviço militar obrigatório, que é aquele ano do serviço militar obrigatório, eu também não poderei estar tendo o meu título. Eu sou chamado conscrito. Certamente alguns de vocês já ouviu aquela propaganda na TV. Jovem, no ano de completar 18 anos, aliste-se na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica. Clássico, né? Então, se você foi escolhido para prestar aquele serviço militar obrigatório, que é 1 ano no mínimo, você é chamado de conscrito. Então, você não pode estar fazendo o seu título eleitoral. Eu não estou gostando desse desenho desse militar aqui, porque ele parece um militar mais velho e o conscrito é só o jovem. Então eu vou mudar essa imagem. Posso mudar a imagem? Eu vou fazer isso aqui ao vivo, quer ver? Ó? Vamos pegar aqui meu banco de imagens. Quem que eu poderia colocar aqui? Deixa eu ver se eu tenho o Recruta Zero. Ah, o Recruta Zero é top. Pronto, coloquei o Recruta Zero. Melhorei aqui ao vivo o nosso material do pré-prova. Agora sim você vai lembrar que o conscrito é um jovem. Então eu tenho aqui na imagem um estrangeiro e o conscrito, certo? Agora, geralmente quando a gente trata desse assunto, o pessoal se confunde nessas questões do alistamento eleitoral e o voto com essas condições de elegibilidade. Condição de elegibilidade é o seguinte, é quando você vai concorrer a algum cargo. Então imagina que você quer ser vereador, prefeito, governador. Então, para você concorrer a algum cargo, nós estamos trazendo as condições de elegibilidade que eu vou ler agora. Então, olha só. São condições de elegibilidade. 1.
A nacionalidade brasileira, prestem atenção, nato ou naturalizado. A Constituição não está exigindo que eu seja brasileiro nato. Somente aqueles cargos que vimos lá atrás exige ser brasileiro nato, tá? Vai exigir o pleno exercício dos direitos políticos. Vai exigir o alistamento eleitoral. Então você tem que ter o seu título de eleitor. Sem o título de eleitor você não pode ser um prefeito ou um vereador. Você tem que ter o domicílio eleitoral na circunscrição. Então, por exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul. Se eu quiser ser governador, eu tenho que ser no Rio Grande do Sul. Eu não posso concorrer a governador do Ceará. Então tem que concorrer aqui. Eu tenho que ter filiação partidária também. Não existe candidatura avulsa, não tem como eu concorrer a nada sem estar filiado a um partido. Então, infelizmente, nós também temos essa exigência constitucional, por isso que eu botei os desenhos dos partidos ali. E uma das condições de elegibilidade que a SESGran Rio adora são as idades mínimas. Então, eu trouxe aqui, ó, idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador. Isso a gente vai ter que decorar. 30 anos para governador e vice-governador do Estado do Distrito Federal, temos que decorar. Opa, foi demais. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital e 18 anos para vereador, certo? Então, tem que decorar. Não, professor, mas tu não está entendendo. Agora são 2h43 da manhã e amanhã a prova, daqui a 6 horas eu estou fazendo a prova. Bom, então você vai precisar dessa dica aqui, ó. Infelizmente é uma dica que eu não gosto, mas é a dica que nós temos, ó. Dica infalível para você decorar. Brasileiro plenamente falido. Então eu vou dar um enter aqui, ó, para o brasileiro plenamente falido ficar na mesma linha. Brasileiro plenamente falido. Por que brasileiro plenamente falido é a dica para nós lembrarmos das condições de elegibilidade. Olha ali, ó. Brasileiro para você lembrar da nacionalidade brasileira. Plenamente para você lembrar do pleno exercício dos direitos políticos. O F, você vai lembrar da filiação partidária. O AU, do falido, você vai lembrar do alistamento eleitoral. O I, do falido, você vai lembrar das idades mínimas. E o domicílio eleitoral, o falido, você vai lembrar do domicílio eleitoral, certo? Brasileiro plenamente falido é, aqui, portanto, a dica para lembrar quais são as condições de elegibilidade e vai cair. Não tem escapatória. No dia 7, vou estar corrigindo a prova e olhando para essa figurinha. Então tem que decorar, gente, não tem muito o que fazer. Agora, tem uma última pegadinha aqui, ó. São inelegíveis os inalistáveis, os analfabetos. O que é inalistável? Inalistável é quem não pode se alistar eleitor. Então, se ele não tem o título, ele não pode concorrer, né? Essa é meio óbvia, porque tá ali, ó, para eu concorrer eu tenho que ter o título de eleitor. Se eu não tenho o título de eleitor, eu sou inalistável, então não posso concorrer. Já os analfabetos não é tão óbvio. Por quê? Porque os analfabetos podem votar, mas eles não podem concorrer. Ah, não tem graça, né? Como é que eu vou votar no analfabeto que não sabe fazer um projeto de lei? Como é que eu vou votar no analfabeto que não sabe ler um projeto de lei? Como é que eu vou votar no analfabeto que não sabe nem ler um painel eletrônico para votar? Então, o analfabeto pode votar, mas não pode concorrer a nada, certo? Muito importante. E a SESGran Rio também adora falar ou tentar enganar você com os analfabetos. Para você lembrar, eu coloquei aqui, ó, estrangeiro e analfabeto. Esse aqui, o cidadão alemão, é para a gente lembrar do estrangeiro. E essa imagem aqui para lembrar do analfabeto, que esses aqui não podem concorrer a nada. Só que quando eu chego nessa etapa da aula, sempre tem alguém que pergunta, tá, e o militar pode concorrer, pode se alistar, pode ter o título? Claro que pode, só quem não pode é o conscrito, certo? Então, a regra está no parágrafo 8. O militar alistável é elegível, atendidas as suas condições. E se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da sua atividade de militar. E se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade, certo? Qual que é a diferença? Mais de 10 anos, menos de 10 anos? É que quando ele tem mais de 10 anos, ele vai estar, de repente, exercendo seu cargo de governador, de deputado, e no momento que ele é agregado pela autoridade superior, significa que ele sai da linha de hierarquia lá dentro do meio militar. Então ele pode ficar trabalhando, sei lá, 4 anos, 8 anos como governador, e no momento em que ele sai de lá, ele pode voltar para o meio militar. E a partir dali ele volta para a linha de hierarquia para subir na hierarquia. Então no momento que ele é agregado pela autoridade superior, em tese ele está congelado na hierarquia e não pode ser promovido por tempo de serviço no meio militar. É mais ou menos essa a diferença, se contar com menos de 10 anos ou mais de 10 anos. Só que aqui, meus amigos, nós temos algo que vai ser novidade nesse ano e eu não podia deixar de tratar, porque foi recentemente alterado
em 2021 e pela primeira vez esse ano nós teremos quesitos a responder nas eleições municipais. E está aqui no parágrafo 12, parágrafo 13 da nossa Constituição, e todas as provas que estão cobrando direito constitucional estão cobrando esses parágrafos. Inclusive cobraram domingo passado na prova da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, certo? Então, vamos ver aqui o parágrafo 12 e o parágrafo 13, tá? Vou ler junto com vocês. Serão realizadas, concomitantemente às eleições municipais, as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Então, basicamente, o que acontece? As câmaras municipais, vereadores, vão encaminhar até 90 dias antes das eleições perguntas a serem feitas pelos eleitores. Perguntas do tipo assim, ó, 10 milhões de reais que sobraram do orçamento. Nós iremos asfaltar a cidade ou construir um novo hospital. Daí você vai marcar lá na urna eletrônica, asfalto ou hospital. Ou então outra pergunta, sobrou 30 milhões. Nós vamos fazer um novo hospital ou numa nova escola? A população vai decidir. Isso é novidade. Foi acrescentado pela Emenda Constitucional número 111 de 2021. Pela primeira vez na história teremos esses quesitos sendo respondidos na urna eletrônica, porque eles foram entregues com 90 dias de antecedência para a Justiça Eleitoral. Então, meus amigos, vai ser uma novidade esse ano das eleições e em todas as provas de direito constitucional estão colocando esse tipo de questão. E o que eles gostam de variar? O que eles botam nas alternativas erradas? Eles botam que as eleições municipais serão regulamentadas aqui pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, e como você pode ver, são câmaras municipais. Eles dizem que serão encaminhadas ao governador até 90 dias antes os quesitos. Bobagem, não é encaminhado para o governador, é para a Justiça Eleitoral. E, obviamente, como a César Gran Rio gosta muito de prazos, eles vão trocar esse prazo, né? Vão botar, ao invés de 90, nas alternativas erradas, vão colocar 60, 45, 30, mas você já sabe, porque são 90 dias. Já que eu estou aqui tranquilamente falando para vocês que são 90 dias! Não vai errar essa, porque senão eu vou me ofender. 90 dias, beleza? De vez em quando eu dou uns gritos, a galera em casa dá um pulo. Mas, enfim, o último parágrafo aqui desse capítulo, as manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares, no termo parágrafo 12, ocorrerão durante as campanhas eleitorais sem utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Então a gente pode entregar panfleto na rua para defender a criação de um novo hospital, mas isso não será falado no rádio e na TV, lá no horário destinado aos candidatos a prefeito e vereador, certo? Vencido esse capítulo, falaremos agora do nosso capítulo da administração pública. E o artigo 37 vai trazer quais são os princípios da nossa administração pública, os famosos LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tenho certeza que todos vocês já têm essa decoreba dos LIMP e por isso eu tenho aqui o bonequinho limpando a nossa apostila. Mas eu vou ler o caput do artigo 37 para vocês nesse momento. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, parei de ler. Olha só, LIMP resolve 99% das questões. Só que na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul apareceu uma questão no cargo de procurador me perguntando o que é cada um desses princípios. Então vou te explicar. Legalidade, meus amigos, significa dizer que a nossa administração pública precisa obedecer à lei. Então o próprio nome está me dizendo, esse aqui é bem fácil. Já a impessoalidade me diz que o administrador público precisa agir conforme o órgão e não de acordo com o seu nome. Professor, não entendi nada. Te explico. Olha só. Quando o governo federal faz alguma obra pública, aparece lá na obra pública. Brasil, um país de todos. Pátria amada Brasil. País rico é um país sem pobreza. Esse é o símbolo, o slogan institucional do Brasil, de acordo com os governos. Não vai aparecer assim, ó, esta é uma obra da Dilma, essa é uma obra do Bolsonaro, essa é uma obra do Lula. Por quê? Porque senão fere o princípio da impessoalidade. Então o governante ele faz a obra porque ele está exercendo uma função de Estado, ele é o presidente, não porque ele é o Lula, não porque ele é o Bolsonaro, não porque ele é a Dilma. Assim eu obedeço o princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade significa que eu vou agir certo. Se você pegar
o dicionário, imoral é uma pessoa que age errado, imoral é uma pessoa que age certo. Então, moralidade, eu estou agindo certo. Publicidade, obviamente, o próprio nome está me dizendo, eu vou dar publicidade dos atos. Então, quando você for nomeado no seu concurso, você terá publicada a sua nomeação. Com a publicação da sua nomeação, o pessoal lá vai entrar em contato com você para você assumir o seu cargo. E a eficiência, esse aqui é o que mais cai, inclusive, porque ele foi por último colocado, antigamente nós não tínhamos esse princípio, agora nós temos, mas o princípio da eficiência significa dizer que com as nossas, digamos assim, ferramentas, com os nossos recursos públicos, nós temos que alcançar da melhor forma possível a nossa finalidade. Nós temos que, da melhor forma possível, atingir o nosso fim. Nós temos que, da melhor forma possível, ser eficientes. Por isso é o princípio da eficiência. Não dá para a gente ficar gastando 50 milhões de reais para atender 5 pessoas num posto de saúde. Ah, isso não está sendo eficiente, tem coisa errada aí. Certo? Então esse foi o princípio que foi acrescentado por último aqui dentro desse capítulo. Continuando, além dos princípios de eficiência, nós vamos atender algumas coisas. E um deles, ou uma delas, é o prazo da validade do concurso público, que será de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Alguém vai me dizer, professor, mas você não cai mais, isso é muito fácil. Ah, é muito fácil, mas cai toda hora. E de vez em quando tem gente errando. Porque olha só, o meu concurso tem validade de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, o máximo do meu concurso será de 4 anos. Beleza? Concordam? Concordem porque é. Agora, se liga. Se você está fazendo um concurso que a validade é de 1 ano, não pode acontecer a prorrogação por 2 anos. Por quê? Porque a Constituição manda prorrogar uma vez por igual período. Então, se foi publicado no edital em que nós temos a validade de concurso de 1 ano, ele pode ser prorrogado de novo por 1 ano, nunca por 2 anos. Então, sempre por igual período. Então, aqui está a grande pegadinha nesse nosso inciso 3. Outra pegadinha bem interessante, até coloquei aqui o DCA, que é a sigla importante que eu criei para vocês. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos em lei destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. DCA é a sigla. Recentemente caiu essa pergunta e com a sigla DCA nós respondíamos uma questão da FCC em um TRT. Então é muito importante essa sigla, DCA. Mas aqui nesse inciso 5 nós temos uma outra pegadinha importante, que é o seguinte, função de confiança, tá? Elas são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, meus amigos, vocês concursados terão seu cargo efetivo. Então, além da sua retribuição pelo seu cargo efetivo, vocês podem exercer alguma função de confiança, que geralmente dá um dinheirinho a mais. Já cargos em comissão são diferentes. Cargos em comissão são cargos que as pessoas são demissíveis ad nutum. Geralmente esses cargos em comissão são para ministros de Estado, para secretário de Estado. No Poder Judiciário nós temos ali assessores de juiz, assessor desembargador. E esse cara não precisa ser concursado. Basta ele ser de confiança do juiz, que ele vai entrar sem concurso público e vai exercer um cargo sendo remunerado para isso, tá? Então, os cargos em comissão, nós temos, geralmente nas legislações, um percentual mínimo de concursados, mas não obrigatoriamente eles serão concursados, certo? Pode ver que fala, cargos em comissão a serem preenchidos por servidores na carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então aqui eu tenho uma pegadinha, porque função de confiança é sempre de cargo efetivo, é sempre concursado. Cargo em comissão não, é só alguns concursados, a grande maioria não são. Então se liga nisso. Geralmente com a sigla DCA nós resolvemos essa questão, mas eu estou junto com vocês para nós resolvermos todas as questões de prova, então eu preciso destacar essa pegadinha, né? Que é uma baita numa pegadinha, vamos combinar que é uma baita pegadinha. Já que nós falamos lá atrás dos sindicatos, né, pessoal? Então, tive que destacar aqui, que é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Agora, qual que é a pegadinha, professor? Isso aqui é tão fácil. Aqui, servidor público civil. A SESC Gran Rio coloca muitas vezes nas alternativas erradas que é garantido ao servidor público militar o direito à livre associação sindical. E para o militar não, tá? É só para o civil. Então cuidado, que é uma pegadinha simples, mas é uma pegadinha comum da sua banca.
E, falando do direito de greve, aqui para os servidores públicos nós também temos direito de greve, só que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, se o nosso cargo for da área da saúde, tem problema. Se for da área da segurança, tem problema. Por quê? Porque pode ser que seja uma atividade essencial, certo? Outra informação importante, não é à toa que nós temos as cotas aí no seu concurso para as pessoas com deficiência, porque a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. O que nós temos aqui de comum das pegadinhas da SES-Granrio? Colocar percentuais aqui. 10% dos cargos são reservados, 20%, 30%. Não. Segundo a Constituição, só manda a lei reservar esse percentual. Daí cada lei, cada categoria, cada legislação vai falar sobre esse percentual. A Constituição não fala de percentual. Então, se aparecer conforme a Constituição e falar em percentual, vai ser uma afirmação errada na sua prova. Baita pegadinha também. O que mais? Outra interessante, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores ao pagos pelo Poder Executivo. Então, a ideia é que nós tenhamos a tripartição dos poderes, né? Só que quem cuida do orçamento é o Poder Executivo. Então, o Executivo vai pagar um salário ali para a galera. E o Poder Legislativo e o Poder Judiciário não podem pagar nenhum tipo de remuneração superiores aos pagos pelo Executivo. Por quê? Porque é o Executivo que responde por crime de responsabilidade. É o Executivo, o Presidente da República, o governador e prefeito, que responde por pedaladas fiscais. É ele que responde se não tiver dinheiro. E se ele responde se não tiver dinheiro, não pode os outros poderes que têm autonomia financeira quererem um orçamento muito desproporcional pagando salários desproporcionais. Então a Constituição vem e fala, esse Legislativo e esse Judiciário não pode pagar salários superiores ao Executivo. Daí você ouve a minha explicação e pensa, professor, mas aí não tem como me enganar. Tem. Por quê, pessoal? Porque já apareceu questões dizendo assim, os vencimentos do Poder Executivo e Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Legislativo. A afirmação errada. Eles trocaram o Executivo por Legislativo. Então, toma cuidado. Tem que ser exatamente nessa ordem do inciso 12 aqui para estar certa essa questão. Baita pegadinha, né? Baita pegadinha. Outra questão importante. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes dos cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto em tais artigos. Daí o pessoal olha assim, tais artigos, professor, não entendi por que tais artigos. Porque aqui está falando dos impostos em geral. Impostos em geral, nem preciso ler os artigos que eles não estão no seu edital, mas basicamente estão falando impostos em geral, ou seja, no meu subsídio incide imposto de renda, incide de repente uma pensão alimentícia, incide INSS, certo? Então, embora o meu subsídio seja irredutível, eu tenho uma série de ressalvas. Daí você me pergunta, professor, por que no pré-prova você está me dizendo isso? Porque a SES-Granrio adora dizer, colocar nas alternativas assim, marque a alternativa correta segundo a Constituição Federal. Daí tá lá, os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargo em emprego público são irredutíveis, ponto final. Se tiver assim, vai estar errado. Vai estar errado. Outra afirmação que eles gostam de dizer, a irredutibilidade dos subsídios é uma regra absoluta. É errado. Se marcar isso como certo, você vai errar. Então toma cuidado com isso. Beleza? Bom, vencida essa questão do nosso subsídio, vamos avançar. Olha só. A questão clássica de acumulação dos cargos aqui para a SES-Granrio. Então, como regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Só que daí eu tenho a palavra exceto, salvo. Salvo quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, que é o limite da remuneração do ministro Supremo, que eu não preciso ler, mas o importante é eu saber que, havendo compatibilidade de horários, eu posso ter 2 cargos públicos de professor. Essa é uma das exceções, por isso aqui, que no desenho eu coloquei 2 professores, posso ter também um cargo de professor e outro técnico científico, por isso eu coloquei aqui um professor e um técnico científico, e posso também ter 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Essa decoreba é fundamental, mas lembrando
sempre tem que lembrar que nessas situações, dois professor ou técnico, ou profissionais da saúde de profissão regulamentada, eu preciso de compatibilidade de horário. Se eu fizer um concurso público para ser médico de um tribunal e for 44 horas semanais a minha jornada, eu não tenho como assumir um outro cargo que é 44 também, porque ninguém consegue exercer 88 horas semanais, certo? Então tem que ter compatibilidade de horário em qualquer das situações. E essas acumulações, elas se estendem a empregos, funções e abrangem autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Ou seja, vamos estar aplicando isso na administração pública direta e indireta. Não é só na administração pública direta. Já apareceu questões da SES Gran Rio dizendo que essa regra só vale para a administração pública direta. E não é só isso, né? É na administração pública indireta também. Continuando, ao servidor público da administração pública direta, autárquica e fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Parei de ler. O que acontece? Nesse caso, eu prefiro te explicar antes e depois ler. Pelo seguinte, ó. Vamos imaginar que eu fui eleito, eu sou oficial de justiça, tá? Mas eu fui eleito presidente da República, ou governador, ou deputado federal, ou deputado estadual, ou senador, tá? O que acontece comigo? Eu fico afastado do meu cargo ou emprego, ou seja, eu fico afastado do meu cargo de oficial e vou receber o subsídio desses cargos. Por quê? Porque esses cargos estão no topo das remunerações públicas. Então, se eu sou presidente, eu vou receber o subsídio do presidente. O oficial de justiça ganha menos que isso. Se eu sou senador, eu vou receber do senador. Se eu sou deputado federal, e assim sucessivamente, tá? E essa é a regra do inciso 1º. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. E daí eu vou receber o subsídio desses cargos. Assim que eu vou me sustentar, tá? Esses mandatos eletivos federais e estaduais, basicamente o federal é presidente e vice-presidente, senador e deputado federal. E o estadual é o governador do estado e o deputado estadual. Joia. Agora, no cargo de prefeito, a regra é diferente. Está no inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Porque olha só, eu posso ser oficial de justiça e fui eleito prefeito de uma cidadezinha do interior, Brochir, por exemplo. Tenho certeza que você nunca ouviu falar em Brochir, ou Mato Leitão, Passa Sete, Coronel Bicaco. Por quê? Porque são cidades pequenas. E geralmente cidades pequenas, como a Constituição manda ter uma remuneração de acordo com a arrecadação do município, então geralmente o salário dos prefeitos é piquetucha, é baixinho. Então há uma chance de eu, oficial de justiça, ganhar mais do que o prefeito. Então o que acontece? Se eu for eleito prefeito, eu vou ficar afastado do meu cargo de oficial de justiça, mas eu vou optar pela remuneração. Obviamente eu vou optar pela mais alta, se eu tiver bom senso, mas eu vou optar pela remuneração. E sabe por que eu vou optar pela remuneração? Porque o município pode ser tão pequeno que eu posso pensar o seguinte, mesmo que meu salário seja menor que o de prefeito, eu posso pensar o seguinte, cara, meu salário de oficial é menor que o de prefeito, mas a diferença é 500 pila. Então eu opto por continuar recebendo do tribunal, porque eu libero esse dinheiro para o orçamento do município. Então o prefeito, ele vai ser sempre prefeito, mas ele vai optar pela remuneração. Então cuidado com isso. E ainda tem a questão do vereador. Para você que é servidor público como eu, ser vereador é o melhor dos cargos. Por quê? Porque olha só, investido em mandado de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Geralmente, os vereadores se reúnem uma vez por semana. Então, se você é oficial de justiça, tem a opção de você ter essa compatibilidade de horário. Então, você pode receber o seu salário de oficial e o salário de vereador. Em tese, se você já é servidor público, ser vereador é o melhor dos mundos, porque você vai estar acumulando as suas duas remunerações. É excelente, né? Então, fiquem atentos nos mandatos seletivos, porque lá na hora da prova eles sempre colocam o cargo específico. Daí você tem que saber qual é a regra. Se é vereador, tem essa regra. Se é prefeito, tem a outra regra. Se é os demais cargos, tem a outra regra. Então, é sempre assim as questões lá da SES Gran Rio. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a aposentadoria. Quando é que eu vou me aposentar?
O servidor abrangido por regime próprio de previdência será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho no cargo que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma da lei do respectivo ente federativo. Então, basicamente, a qualquer momento, se eu fiquei sem possibilidade de trabalho, eu posso estar sendo aposentado por incapacidade. Mas eu também posso ficar aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, certo? Aos 70 anos de idade ou 75 anos de idade, na forma da lei complementar. O que está acontecendo aqui? Eu tenho essa questão aqui desse joguinho de números, né? 70, 75. Então, fiquem atentos, porque dificilmente eu coloco esse prazo de aposentadoria nos nossos aulões pré-prova. Contudo, todavia, entretanto, nós temos aqui que a SES Gran Rio adora essas idades. Inclusive, na última prova da SES Gran Rio, o próximo inciso foi o que respondeu a questão. Olha só. No âmbito da União, aos 62 anos de idade se mulher e aos 65 anos de idade se homem, e no âmbito dos estados do Distrito Federal e municípios, na idade mínima estabelecida mediante emendas às respectivas constituições e leis orgânicas, observado o tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei complementar no respectivo ente federativo. O que aconteceu? Para mim é a típica questão das mais difíceis, tá? Eles só colocaram, marque a alternativa em que traga a idade da aposentadoria se for mulher, no âmbito da União. Daí estava lá, letra A, 60 anos, letra B, 61, letra C, 62, letra D, 63 e na letra E, 64. Daí, ou você lembra desse 62 ou você erra a questão. Então, para mim, é a questão das mais difíceis, porque ou a gente sabe ou não sabe. Não é uma questão comprida que eu posso ler várias palavras e tentar buscar erros e tudo mais. É uma questão que tem que ser direta. Ou você sabe ou você não sabe. Então, é 62 se homem e 65 se for mulher. Continuando, a clássica pregadinha que tentam confundir você com a estabilidade, que é diferente da vitaliciedade. Então eu trouxe aqui o artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, daqui a 3 anos, vocês estarão sendo estáveis. Agora, qual que é a diferença da estabilidade e da vitaliciedade? Eu trouxe essa tabelinha, ó. A vitaliciedade é só para juiz e membro do Ministério Público, é 2 anos, tá? E ela só vai ser quebrada com sentença judicial transitada em julgado. Já a sua estabilidade, ela é adquirida com 3 anos de exercício e ela pode ser quebrada por sentença judicial transitada em julgado, mas também por processo administrativo, por avaliação periódica de desempenho e equilíbrio orçamentário de gastos. Então, a estabilidade pode ser quebrada por vários motivos. A vitaliciedade, só com um, por sentença judicial transitada em julgado. É uma baita diferença que transcende o prazo, né? Porque a vitaliciedade é 2 anos, a estabilidade são 3. Além disso, eu tenho também essa diferença. E essa diferença está aqui no parágrafo 1º desse artigo, tá? O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença transitada em julgado, mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Isso está aqui no artigo 41. O equilíbrio do orçamento está na lei orçamentária, não vai aparecer a parte do equilíbrio do orçamento. Se optarem por cobrar essa questão, será aqui nesse parágrafo 1º, trazendo esse rol de 3 elementos que podem quebrar a estabilidade, não a vitaliciedade, certo? Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso pré-prova. Como eu disse, tenho certeza que acertamos as questões de prova e eu sempre coloco aqui essa nossa mensagem final. Nesse momento, encerramos mais uma etapa das nossas vidas, mais uma prova passou e as esperanças de um futuro melhor permanecem. Será que será dessa vez que conseguimos a nomeação? Essa resposta não existe com certeza, pois a certeza estragaria a própria resposta. Mas uma coisa nós temos certeza. Cada um de nós deu o seu melhor e os concurseiros 11 são merecedores de suas vagas. Eu, professor Pedro Kuhn, fui testemunha disso. Uma boa prova para vocês. Então, para eu ser testemunha de vocês, eu gostaria que vocês dessem um print agora. Ó, parei para você dar um print. Dá um print aí e
Divulga nas redes sociais que você estava até essa hora aqui comigo, nesse aulão pré-prova, marca o professor Pedro Kuhn, marca o Concurseiro On, para que a gente possa ajudar mais pessoas, para que a gente possa cada vez chegar a mais lares como o seu e garantir que você tenha uma excelente prova, uma excelente preparação, certo? Agora, muitos perguntam, professor, por que a certeza da minha aprovação estragaria a própria resposta? Porque se você tivesse certeza da aprovação, você não estaria aqui comigo. Se você tivesse certeza da aprovação, você não teria adquirido um curso. Se você tivesse certeza da aprovação, você nem iria mais estudar. Porque estudar é ruim, o corpo não gosta, o cérebro dói, a cabeça dói, dá sono. Então, se você tem a certeza da aprovação, provavelmente você não será aprovado. A incerteza da aprovação é que faz você se movimentar, faz você correr atrás, faz você se dedicar, faz você acordar uma hora mais cedo, faz você ir dormir mais tarde para estudar mais e daí sim transformar a incerteza em certeza. Por isso que você que tem uma incerteza, que está com aquele buraquinho no coração, não sabe se vai passar, utilize essa incerteza para o seu bem. E eu estou ensinando você a fazer isso aqui ao final da nossa live. E esse aprendizado é muito importante, não só para o concurso, mas para toda a sua vida. A incerteza, a insegurança nos movimenta para frente, nos faz melhor, faz a gente buscar a evolução. A certeza acaba com a gente. Então, a incerteza e a insegurança são as nossas melhores amigas. Se você quiser sempre ter essas dicas imperdíveis, dá um like aqui nesse vídeo, siga o nosso canal e eu coloquei aqui no nosso material para você certamente seguir os nossos canais do YouTube e no Instagram e se desejar conhecer os nossos cursos, acesse o nosso site www.concurseiroon.com.br. E já de antemão, relembro que você precisa me mandar a sua prova para eu poder corrigir no dia 7. Eu só consigo fazer a live corrigindo a prova se você me mandar, certo? Então, no que sair a prova, no que sair o gabarito oficial, manda para mim que juntos estaremos corrigindo e vendo lá dentro das questões de direito constitucional aonde estão as respostas aqui nesse nosso material. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela paciência e nos vemos no mais tardar no dia 7 na live de correção da prova. Boa prova, boa sorte, fica com Deus, tudo vai dar certo, tenham certeza disso. Lembrem sempre de ter muita fé. Quem não tem fé em nada é uma pessoa que vai estar um pouco perdida. Por quê? Porque vai ficar sem fé em si mesmo. Então eu não estou dizendo para você ir para a igreja, começar a rezar hoje, não. Estou dizendo para você ter muita fé. Tenha fé em si, tenha fé em algo que certamente o mundo vai lhe parecer melhor e as portas do sucesso vão abrir para você. Beijo no coração, boa prova e nos vemos dia 7 às 19 horas.